Fala, torcedor vascaíno! Nesse vídeo, vamos falar sobre a sondagem do Vasco por um atacante chileno e o VP jurídico do Vasco, que diz que a 777 não existe mais. Os ingressos para a partida de domingo entre Grêmio e Vasco estão totalmente esgotados. E o Zé Vitor, ex-zagueiro do Vasco, está perto de ser vendido para a Europa. É claro, se você não me conhece, o meu nome é João, você está no canal Sentimento Vascaíno e nesse vídeo vamos trazer as últimas novidades sobre o Vasco da Gama. E é claro, vamos começar falando sobre a sondagem do Vasco em um jogador chileno. E antes disso, eu quero que você se inscreva no canal, deixa seu like que me ajuda pra caramba. Agora vamos falar sobre ele. Segundo o Emanuele e o Sérgio, do GE Vasco, o Vasco fez sondagem pelo atacante Gonzalo Álvares, do Audax italiano do Chile. O chileno tem 27 anos, tem contrato com o Audax até o fim de 2024, é o gringo, como é conhecido lá no Chile, tem 3 gols e 1 assistência em 9 jogos nesta temporada. Álvares é canhoto e atua pelo lado esquerdo. Como eu trouxe em vários vídeos aqui do canal, eu trouxe para vocês que o Vasco estava no mercado buscando mais 2 contratações. Seria elas ponta esquerda, que pudesse atuar tanto na ponta esquerda prioridade, mas pudesse atuar na ponta direita, cairia pela ponta direita jogando bem também. Então, o Álvares é um ponta esquerda, canhoto. Então é um jogador que o Vasco está de olho. E aí o Vasco estava querendo trazer também um zagueiro para fazer dupla com o João Vitor na zaga. Então, cara, como eu disse para vocês, o Vasco vai trazer mais 2 contratações provavelmente essa janela. Se não trazer duas, perdão, vai trazer uma, seja ela ponta esquerda ou zagueiro. Para mim, na minha opinião, o zagueiro seria sim a prioridade para fazer dupla com o João Vitor. Então, eu fui pesquisar por curiosidade sobre o jogador, porque eu não conheço realmente sobre ele, não acompanho o campeonato chileno. Então, eu fui pesquisar no Transfermarkt e informações sobre ele. E aí achei algumas certas informações sobre o jogador. O local de nascimento dele é São Felipe, nacionalidade dele ele é do Chile. Ele tem 1,70 de altura. Então, cara, é um jogador bem baixo. Deve ser aquele jogador habilidoso, que joga pela ponta esquerda, habilidoso, canhoto, deve bater bem pro gol. Ele tá dizendo aqui na posição, no Transfermarkt, ponta direita, mas ele deve ser aquele jogador que deve jogar mais na ponta esquerda, mas atua tanto na ponta direita também. O Vasco no mercado não tá com tanto dinheiro para contratar jogador, nem comprar jogador, pagar tanto num jogador. Então o Vasco deve estar buscando um jogador que seja barato. Creio eu que o salário do Álvares não passe nem de 200 mil no Chile, vamos se dizer. Então vai estar buscando esses tipos de contratos, de contratação para o momento. E aí, nesse ano, eu procurei em 2023 e 2024, ele tem 12 jogos em 2024, 9 jogos na primeira divisão e na Copa do Chile ele fez 3 jogos. Ele marcou 4 gols. 3 gols na primeira divisão e 1 gol na Copa Chile. E aí deu uma assistência na primeira divisão. Ele tem 755 minutos jogados. Então, cara, é um jogador que o torcedor não vai ficar tão feliz com a chegada dele. É um jogador que a gente não conhece realmente. É um jogador que não tem nome no mercado. A gente não conhece realmente. A gente não acompanha o campeonato chileno. E com jogador chileno a gente não tem tanta esperança assim. Lá no ano passado, no começo do ano passado, a gente contratou quem? O Palácios, não deu certo, veio pra cá, não deu certo. E agora, hoje em dia, jogando bola lá no Colo-Colo. Tá quase sendo vendido pro Boca Juniors. Então, cara, o Medel também, o Medel teve uma identificação com o Vasco, mas acabou saindo por falta de oportunidade. E creio eu, cara, se ele tivesse no Vasco hoje em dia, ele seria titular absoluto. Ao lado do João Vitor, seria uma dupla muito boa. Mas infelizmente ele foi embora, tá no Boca Juniors e o Vasco vai buscar no mercado um zagueiro que seja experiente para ser titular, o status de titular. O ponto esquerdo não tem essa informação que vai ser prioridade seja titular, que tudo mais, ou pode ser um ponto esquerdo aqui somente para compor o elenco. Claro, se ele jogar bola pra caramba, ele vai virar titular consequentemente. Mas no momento o Vasco deve estar buscando no mercado um jogador que não seja tão caro, o salário não seja tão alto, para compor o elenco ali. Talvez jogue uma bola e tudo mais. Então, essas características do Álvares, jogador que foi sondado pelo Vasco, um chileno de 27 anos. Agora vamos falar sobre o VP jurídico do Vasco, que deu uma entrevista pro GE Globo.
O Felipe Carregal deu a seguinte entrevista. Ele falou assim: a 777 não existe mais. Ele cravou isso. A gente não conversa com a 77, só a ACAP, e acredito que esses 90 dias, isso foi também justificativa da ACAP para fazer essa sugestão para a gente. São justamente para entenderem a situação e, se for o caso, chegar ao entendimento do valor do ativo, do Vasco no caso. A ACAP foi muito transparente. E aí, entre aspas, a gente não tem a intenção aqui, foi o que a ACAP disse, a gente não tem intenção aqui de fazer dinheiro nem lucrar. A nossa intenção é minimamente reassir os prejuízos que a 777 causou à ACAP. Então, cara, 777 tá falindo, a gente sabe disso. O Felipe deixou claro ali que a 777 não existe mais. Por conta da liminar, a 777 não tem mais nada dentro do Vasco. E provavelmente vai continuar assim. E a ACAP, que foi a empresa que ajudou a 777 a entrar no Vasco, ao Vasco virar SAF, agora tá em uma amizade com o presidente Pedrinho, com o Vasco Associativo, para achar uma nova empresa que invista no Vasco, que seja uma empresa competente, que faça um belo trabalho no Gigante da Colina. E eu tenho certeza absoluta de que o Pedrinho vai chamar essa empresa que ajude o Vasco realmente a sair dessa situação. O torcedor vascaíno não aguenta mais isso. A gente tava carente de título, tá carente de tudo, e acabamos sendo iludidos pela 777. Essa foi a realidade. A gente acabou sendo iludido, falaram que a gente ia ter dinheiro, que a gente ia contratar jogadores badalados, e não aconteceu nada disso. Então, cara, Pedrinho, tenho certeza absoluta que vai ajudar o Vasco a sair dessa situação. E aí o Felipe Carregal dessa entrevista pro GE Globo deixou muito claro que a 777 não existe não existe mais, perdão. Então a 777 está falida. Acabou esse assunto de 777 dentro do Vasco. É claro que tem a liminar ainda, pode ser derrubada a qualquer momento, mas no momento 7777 só fez mal ao Vasco e tá falida. Não tem mais nada dentro do Vasco, tá bom, torcedor vascaíno? Vamos continuar falando agora. Vamos falar sobre o zagueiro Zé Vitor. O União Leiria está negociando com o Vasco a contratação em definitivo do zagueiro Zé Vitor. O Zé Vitor, que ano passado teve uma polêmica com o Verratti, ele acabou discutindo durante um jogo, e a torcida do Vasco, obviamente, o Verratti é muito querido, e o Zé Vitor foi logo arrumar problema com ele. E aí a torcida do Vasco pesou muito no jogador, que não teve seu desempenho tão bom dentro do clube. E o Vasco acabou emprestando ele pro Volta Redonda. Como tá na informação do Vene Casagrande. O jogador estava emprestado ao Volta Redonda. O Vasco e União Leiria vão dividir os direitos econômicos do atleta igualmente. Então é 50/50. Caso o Zé Vitor seja vendido para algum outro time da Europa, seja onde for, independente do valor, o Vasco vai receber a metade e os seus 2% dos direitos da FIFA lá e tudo mais, por ser um jogador que foi criado na base do Vasco. E então o Vasco vai ganhar 52%, vamos dizer, de direito do atleta, caso seja vendido para algum outro time. Então o clube português não pagará compensação financeira ao Cruz Maltino pelo zagueiro de 22 anos. É um zagueiro muito jovem. É um zagueiro que sim, podia estar lá no Vasco, mas o Vasco acabou emprestando, ele não tinha clima para ficar no Vasco mais depois daquela confusão com o Verratti ano passado. Eu não sei se vocês lembram dessa confusão que ele acabou arrumando com o Verratti durante o jogo. Eu não lembro o adversário do Vasco no dia, mas ele acabou arrumando confusão com o Verratti, não estava desempenhando tão bem, e a torcida acabou pegando no pé dele, e ele foi emprestado por Volta Redonda para jogar a Série C. E aí acabou que ele desempenhou um bom futebol, talvez, lá, né? E aí o União Leiria estava interessado no jogador. E aí agora tá negociando com o Vasco a contratação. Então tá quase certo do Zé Vitor, zagueiro ex-Vasco, ser vendido para Portugal. E agora vamos falar sobre os ingressos da partida entre Grêmio e Vasco neste domingo, às 19 horas, na Arena Condá. Segundo o Nilson Almirante, os ingressos estão totalmente esgotados. É mais uma prova de que o torcedor do Vasco é maluco e apaixonado pelo seu clube. E cara, é uma torcida nacional. O Vasco coloca jogo em Cariacica, lota, esgota os ingressos. Brasília, esgota. Manaus, esgota os ingressos também.
Então, cara, mais uma prova de que na Arena Condá, é óbvio, é um estádio pequeno, menor. Pra quem não sabe, a Arena do Grêmio não tá suportando jogos ainda. O gramado não tá suportando ainda. Então o Grêmio acabou preservando o seu gramado e aí mandou esse jogo para a Arena Condá, estádio da Chapecoense. Então, cara, a torcida do Vasco é fantástica. Em Goiânia, vocês viram com o Atlético Goianiense, a festa que o Vasco fez, que a torcida do Vasco fez como visitante. Tinha mais torcedor do Vasco do que do Atlético Goianiense no próprio estádio deles. E vai acontecer novamente. Semana que vem na Copa do Brasil, tenho certeza absoluta que vai acontecer novamente. Podem colocar os ingressos absurdos, a qualquer valor que a torcida do Vasco vai. A torcida do Vasco é apaixonada. Então, cara, os ingressos estão esgotados para a torcida do Vasco, para a torcida do Grêmio. Na Arena Condá, pro duelo que vai acontecer às 19 horas. Mudou o horário. Não vai acontecer mais às 4, às 16 horas, vai acontecer às 19. Teve essa mudança de horário do jogo do Vasco, tá bom? Então, ingressos totalmente esgotados, a arena vai estar cheia. Então, tomara que o Vasco vença esse jogo contra o Grêmio. E o vídeo de amanhã eu vou trazer a provável escalação do Vasco para essa partida. E agora vamos falar sobre uma informação, mas não uma informação, uma análise do Nilson Almirante. É que o Lucas Piton foi eleito pelo Sport TV como o melhor lateral esquerdo do primeiro turno do Brasileirão. Então, cara, o Lucas Piton, que é um ótimo lateral esquerdo, é um jogador muito importante para o Vasco. Tanto no ano passado e agora nesse ano ele tá fazendo um ótimo campeonato. Ele teve antes da Copa América, estavam supondo até para ele ser convocado para a seleção brasileira. Mas infelizmente ele acabou não sendo convocado. E o Lucas Piton tem uma cidadania italiana, então ele pode ser convocado tanto para o Brasil, tanto para a Itália. E aí, claro, obviamente, se não tiver oportunidade de ele jogar na seleção brasileira, ele vai escolher jogar na Itália. Então, cara, uma informação muito importante. É um jogador que ajuda muito o Vasco. Um jogador que, independente da fase, se o Vasco tá mal ou bem, tá em péssima fase ou boa fase, o Lucas Piton sempre tá desempenhando seu ótimo futebol. Então, galera, muito obrigado quem acompanhou o vídeo até agora. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado pelo apoio de todo mundo que tá dando aqui no canal, tá bom? Nosso canal tá crescendo a todo momento. Então eu tenho que agradecer sempre vocês por esses vídeos. Tem vídeo todos os dias, 7 horas da manhã, aqui no canal Sentimento Vascaíno. Então muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Saudações vascaínas. E amanhã tem provável escalação do Vasco contra o Grêmio, tá bom? Então muito obrigado pelo apoio de todo mundo. Tamo junto, saudações vascaínas e tenha um ótimo dia.